Agradecer ao Mestre Jesus pela bênção de podermos retornar ao nosso grupo de estudos mais uma semana. Que possamos, Jesus, realmente sentir a Tua presença nas vibrações dos amigos do plano espiritual que nos apoiam e compartilham conosco o desejo de servir no trabalho simples, mas verdadeiro, que neste pequeno movimento, Senhor, de exercício ainda incipiente da caridade em nossos corações, possamos perceber a Tua presença. Jesus, nós necessitamos do amor. Por isso estamos aqui. Que a nossa postura seja de compartilhar das bênçãos do Teu Evangelho, enxergando em cada irmão a oportunidade de auxiliar e vivenciar verdadeiramente a fraternidade que o Senhor nos convida. Muito obrigado, Jesus. Bem, a lição de hoje, aqui eu achei, tinha comentários, até tinha coisas nas duas edições, o texto é um pouco diferente, né? Nós estamos discutindo essa questão aí, eu vi o resumo, porque tem a primeira edição, tem qual que é a edição mesmo? 16ª de 2019. Mas enfim, nós tivemos alguma palavrinha, mas pelo que eu vi, é bem detalhezinho, o conceito obviamente é todo o mesmo. Mas eu vi um site dizendo que essa lição de hoje, Sinal de Amor, ela foi publicada a primeira vez em 1957, não para a memória, no Reformador, uma mensagem do Emmanuel, logicamente, e o título era diferente, inclusive, Demonstrações. Nós vamos entender por que esse título. Está estranho porque aqui no computador ele está aparecendo de um jeito e lá na tela de outro, mas eu vou me acostumar. Então, vamos lá. Então, Sinal de Amor. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para tentarem um sinal do céu. Essa passagem acontece logo após um dos milagres mais conhecidos do Cristo, ditos milagres, que foi a multiplicação dos pães e a multiplicação dos peixes. Perdão, a multiplicação dos pães. A do peixe acontece depois, de acordo com o Evangelho de São Marcos, porque tem umas diferenças também entre os Evangelhos. Enfim, mesmo depois de multiplicar pão, os fariseus queriam um sinal, não queremos um sinal, não queremos um sinal. Essa nossa mania, o Emmanuel vai falar nesse texto sobre essa nossa mania, sobre essa nossa necessidade do fenômeno. Nós precisamos do fenômeno. Então, ele vai nos falar sobre isso, tanto para quem busca esse fenômeno, busca sinais de comprovação, e quanto para aqueles que são, vamos dizer assim, vítimas, vamos falar assim, os médiuns normalmente, Muito provavelmente, eu fico imaginando, essa mensagem o Emmanuel quase que concedeu diretamente para o Chico, que ele era o guia, o Chico era vamos dizer assim, responsabilidade dele. Então é uma mensagem para, talvez num contexto em que o Chico estivesse sendo testado, com as pessoas buscando comprovações e tudo mais, lá no início, E não no início, mas há muito tempo, E só que obviamente serve para todos os médios, Não serviria só para o Chico, é uma orientação de um guia com uma sabedoria para qualquer outro médico. E só para a gente
finalizar, né, eu peguei o. Com a passagem do. Acho que eu vou me bronha aqui. Perdão. Mas enfim, eu me lembro de algumas coisas. No capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Então, acontece o fenômeno da multiplicação dos pães, né? E aí Jesus começa a sair, se retirar, e tem então aquela frase, né? E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo para o tentarem um sinal do céu. E pela descrição que aparece no Evangelho, Jesus fica chateado. Eu não sei se é a melhor palavra, mas ele fica chateado. Que puxa vida, o que mais vocês querem? E ainda fala alguma coisa assim, que essa geração não teria sinais, né? Então, o que mais? É aquilo que nós já dizemos, né? Que é um sinal maior do que a multiplicação dos pães. O que mais você precisa para acreditar? Pensando no fenômeno. Qual que é o problema aí? O problema é que a pessoa não quer acreditar, mas nem se multiplicasse pão, peixe, se fizesse. Não adianta. Não adianta. Tomé, que era seguidor do Cristo, falou assim: não acredito não. Aí Jesus fala: não, toca aqui na ferida. Aí toca assim. Agora acredito. Né? E a gente é um pouco assim, né? Mas a gente quer comprovar, né? Quer testar, né? A gente fica olhando assim, né? Às vezes fica até torcendo para ele escorregar, para a gente falar assim: haha, essa minha. Falso profeta, né? A gente adora observar o outro, criticar e encontrar deslizes para desacreditar. Por quê? Por que será? Porque acreditar vai dar trabalho. Porque acreditar no Cristo é mudar de vida, é mudar postura, é tomar decisões diferentes, é colocar o próximo no mesmo nível das minhas necessidades, e isso dá trabalho, incomoda o ego. Né? Não é assim que o Kardec explica para a gente. Lá no Evangelho tem uma lição em que essa questão é tratada. Por quê? Sendo a doutrina espírita tão simples, tão evidente, por que tem alguns tão inteligentes que não aceitam? Os espíritos não te problemam. Orgulho. É porque para ele acreditar, ele vai ter que mudar. E ele não vem mudar. Então, o que pensam para a gente, inclusive, se tivermos a oportunidade de nascer num lar de cultura, já num lar direcionado para o Espiritismo, fica muito mais fácil para a gente aceitar as ideias, porque você vem desde criança, vai fazendo sentido para a gente, né? É muito mais fácil. Mas, enfim, é por isso. E aí, mais para frente, no texto que eu não coloquei slide, né? Jesus vai dizer assim, para eles se precaverem do fermento dos fariseus. Essa frase também é bem conhecida, é uma passagem. O que é esse fermento? É esse desejo dos fariseus de pegar ele com tradição, de gerar uma tentação, só para poder chegar lá e falar assim: ó, tá vendo? Ele cometeu. Qual que é a palavra mesmo? Lucas, o microfone apagou os dois. Apagou a bateria, será? Pode ser. Bem, equipe técnica. Tá. Então, esse fermento dos fariseus é esse desejo de comprovação, essa necessidade de ter um sinal para poder acreditar. E mesmo tendo, eles pegam e falam: eu ainda assim não acredito. Eu ainda assim não acredito. Eu já contei essa história aqui, eu lembrei dela de novo. E é quase impossível não citar o Chico, né? Mas, inclusive, uma tia minha se encarnou nesse fim de semana. E eu estava tentando hoje lembrar quantos anos faz isso, mas pelas minhas contas, deve fazer aproximadamente
20 anos que aí eu e minha esposa nós fomos visitar essa minha tia, não é daqui, é uma cidade em Minas, é próxima a Uberaba. Próximo a Uberlândia, próximo assim, né? Próximo para os padrões de Minas, para os padrões de São Paulo não é tão próximo não. Mas enfim, nós fomos visitar a minha tia. Aí ela fez uma fazenda até hoje, fez uma fazenda, tudo. Eu acho que a gente estava noivo, né? Aí nós somos, se não me falha a memória, a gente foi levar uma coisa assim, tá? Beleza. Não, Lucas, vem aqui, não sei o que, minha tia querendo agradar e tudo mais. E aí chega uns amigos dela, da minha tia, que eu não conhecia. E eles eram de beirada, sabe? Assim, mineiro, com aquele sotaque, aquele jeitinho da Deise, assim, de falar, né? E começaram, aí, não sei por que cargas d'água, o assunto caiu em alguma situação da família desses amigos lá. E a gente, quietinho, só observando, né? A situação que eles falaram era a seguinte: alguém da família, eu não me recordo os detalhes, alguém da família tinha desencarnado. E alguém da família estavam grávidos, né? Ia nascer, hoje se fala assim, né? Eles iam ter um bebê. E a família pôs na cabeça que era a reencarnação do fulano que tinha desencarnado. Né? E pela proximidade, pela facilidade, não, nós vamos no Chico para perguntar. Olha, tanta coisa importante, tudo isso, né? Hoje a gente olha tanta coisa importante para a gente trabalhar dentro de nós. Né? Mas vamos lá, vamos ver, né, o que o Chico vai falar. E o que me impressionou a forma como eles contaram, que eles chegaram lá, lotaram, né, sentaram lá, não sei aonde, igual eles falam aqui no alpendre da casa, né, alguma coisa assim. E eu criei essa imagem na cabeça, o pessoal sentado numa varanda de uma casa, não sei como que era, eu nunca fui lá no Chico, quando ele atendia ainda. Pena, não fui, mas. E ele não falou nada, ninguém falou nada para o Chico. E eles queriam ter em algum momento a oportunidade de perguntar. Diz que o Chico passou do lado, não sei de quem, lá da família, pegou no braço assim, sabe? Não é ele não, tá, filha? Não é ele não, tá, filha? Eu tenho de fazer a pergunta. Não é ele não, viu? O bebê que ia nascer. Não era a reencarnação. A gente falou para ele. Passou, pegou no braço e falou. Mas assim, não, mas isso aí é porque o Chico era muito bom, ele não queria falar. Eles continuaram. Então eu fiquei com essa história e essa lição precisa lembrar disso. Né? E coincidentemente ou não, essa semana, no fim de semana eu estava ouvindo alguns livros e eu caí num corte, né, de uma das palestras do Divaldo. Eu já conhecia a história, mas o jeito que ele contou dessa vez, ele repete algumas. Né? E eu achei assim, tanto detalhe, tão bacana a maneira como ele contou. E é um sinal também tão evidente da imortalidade que, tipo assim, não tem como negar, né? Ele contou, eu acho que a maioria já deve ter ouvido, e eu vou falar rapidinho. Eu gravei algumas coisas porque eu assisti nesse fim de semana. Então ele dizer que foi também em 1957, ele tinha 54, né? Lá ou 7, não me lembro. Mas enfim, uma coisa que eu lembro, o Divaldo falou que tinha 27 anos. Talvez ele tenha mesmo. Não sei se a conta está certa, se alguém quiser verificar aí, mas enfim, ele tinha 27 anos, ele tinha uma. Então, ou seja, ele ainda não era aposentado, mas ele tinha uma conferência para fazer no fim de semana, parece, em São Paulo. Então ele vem até São Paulo e ele percebe que ele ficou sem voz. Né? Ele fica afônico, né? Como o Divaldo fala. Mas na verdade ele fala afônico é totalmente sem voz, mas ele ainda estava falando alguma coisa. E conforme ele vai escrevendo, mas aí ele tem a ideia, ele fala assim, que teve a ideia de passar no Chico, já que ele estava em São Paulo, e aí ele vai até Belo Horizonte, que era, não sei como que ele foi, qual que foi o método de transporte que ele usou aí para o ônibus, não sei, ou avião, não sei.
vai até Belo Horizonte, conversa com os amigos recebe e ele vai até o Chico. E o Chico atende. Aí o Chico pega e fala assim: você faz o evangelho pra gente? Chico, não consegui nem falar. Ele não faz o evangelho. E ele vai lá, não, lógico, né? Vamos obedecer o Chico, né? Aí ele vai e faz o evangelho. Aí o Divaldo faz aquele humor dele, né? Aquela voz horrível, né? Ele fala que tal. Mas fez o evangelho. Aí no final o Chico ainda pergunta: como é que você está, né? Então ainda eu tô Chico, né? Tá vendo? Tipo assim, minha voz não tá boa. E aí o Chico fala assim: eu vou te dar um passe. Vou te dar um passe. Aí ele conta em detalhes que ele levou o Divaldo e mais 3 amigos. O Arnaldo Rocha, que foi o esposo da Penny, né? Arnaldo Rocha morreu recentemente. Alguém lá com o sobrenome Cavalcante, era amigo deles também, e mais um, Martins Peralta, sobrinho. Eu não sei se é o Martins Peralta que escreveu o livro Estudando a Mediunidade, mas porque ele chama Martins Peralta, sobrinho, mas enfim. Aí o Divaldo conta em detalhes que eles foram para um quarto muito simples, que acho que era daquele filho adotivo do... Não, ele fala que era do irmão do Chico, constantemente chama André, ele fala do nome André. E que o chão era de tijolo, de tão simples que era a casa, né? Tijolo mesmo na terra batida. Assim. E ele se lembra desse detalhe. Ele fala que eles colocaram, o Chico, foi o Chico, o irmão dele parece, colocou um cobertor na janela, para ficar bem escuro. E aí o Chico encosta numa cômoda, ele fala assim, e tem assim um movimento, ele fica meio como que num estado de trânsito totalmente, né, vamos dizer, fora de si, né? E o Divaldo quieto lá, orando, ele disse que ele falou, o Chico falou para ele assim: ora, Divaldo, né? Faz a sua oração. E ele orando. De repente ele escuta uma voz física, alguém falando, mas não era o espírito que ele estava ouvindo naquele momento, era uma voz física. E era o espírito de Sheila. Sheila, ela foi uma mulher, né, uma moça austríaca, e o Divaldo descreve detalhes que ela tem alguns livros que tem uma imagem dela, né? Uma loura de cabelo partido, olhos claros, entre 16 e 18 anos. O Divaldo fala assim, e ele escuta ela falando assim: abre o olho, com um sotaque alemão, abre o olho, Divaldas. No alemão os gêneros são diferentes, né? Então você troca às vezes, né? Então a gente fala a mesa, às vezes eles falam o mesa, o alemão fala isso, mas ela fala para ele: abre o olho, Divaldas. E ele falou que a sala estava no breu, o quarto estava no breu, só que quando ele abriu, ele viu ela brilhando, e era físico. Aí ela pergunta para ele assim: eu vou cuidar da sua garganta. Ela fala para ele: eu vou cuidar da sua garganta. Você tem medo da dor? Eu tipo, não. Aí ela pega um objeto que ele não sabe descrever, semelhante a uma caneta, mas com uma luz na ponta, e fala para ele abrir a boca. E ela, segundo ele, ela faz uma cauterização. Eu pulei essa parte porque você contar a história igual de Paulo, obviamente, mas ele fala que já existia uma suspeita que era um tumorzinho. Então ele estava muito preocupado, poderia ser inclusive um câncer e tal. Ele fala, cita logo o médico que tinha falado para ele que tinha que fazer uma biópsia, inclusive, já estava previsto fazer. Mas ela vai e encosta lá, a autorização é queimar, né? E aí, segundo o Divaldo, deu um grito horrendo, né? Aquele humor, do jeito dele de escrever, bom, enfim. Aí ele fala assim: ela se está doendo. Aí ela vai, vou fazer de novo. E segundo ele, esse objeto ele acompanhava, ele meio que era maleável, e acompanhava a língua, ia até a garganta, lá no fundo. Como está, Divaldas?
Eu esqueci do alemão, ele fala que ela diz em alemão, né? Eu sou irmã Sheila, né? Schweizer, acho que é. Sheila. Enfim. Então, aí ele ficou maravilhado. E aí ele quer o sinal. Depois de tudo isso, ele, segundo ele, do jeito que ele conta, com o humor dele, né? Que eu acho que ele dá uma colorida e tudo mais, mas ele fala assim, Sheila, se eu contar isso, todo mundo vai falar que eu estava sonhando. Aí ela fala para ele, segundo ele, né, o que você quer, Paulo? Sheila, você conhece, ele disse que lembrou de uma amiga que conhecia o tal dos Edelweiss, que são florzinhas parecidas com o amor perfeito. Você é alemã, né? Sim, sou alemã e tal. Você conhece os Alpes, né? Os Alpes suíços conheço e tal, né? Aí ele pensa nos Edelweiss, pede para ela e começa, porque antes dos Edelweiss ela já tinha feito uma materialização, tinha caído pétalas de amor perfeito na mão dela. Ele falou assim, pegou o lenço e fazia assim, porque não era espiritual, era material. O lenço ficou manchado. Ele falou que guardou o lenço e as pétalas secas e disse que está na exposição dele, deve ser lá na mansão do canto. Aí ele tendo aquela experiência do Divaldo, assim, e ela, depois que ele pede as primeiras dessas flores, depois teve os Edelweiss que ele pediu e ela veio com os Edelweiss. Aí ela assim, ele falou assim, mas Sheila, que foi de qual que você quer? Eu quero um pedaço do tecido do seu vestido. Aí ele falou assim, que se pudesse levar, rasgava tudo, levava inteiro. Aí ela deixa ele tirar um pedacinho. Tira um pedacinho, guarda o pedaço em cima e leva embora. E tem até hoje esse tecido. Eu falei, meu Deus, né? Meu Deus, né? Que coragem, né, de ficar pedindo para o Espírito ainda, né? Sem vergonha. Eu ia ficar paralisado, sei lá o quê. Mas olha que interessante. Por que isso aconteceu? Por que isso foi permitido? Vamos parar para pensar. Você acha que a espiritualidade vai fazer isso por fenômeno? Primeiro, na simplicidade do que aconteceu, isso talvez nunca ia estar em um livro, alguma coisa, está na experiência dele, mas ela fala assim, ó, eles me pediram para cuidar da sua voz. Não, na verdade ela fala assim, segundo ele, nós ainda vamos precisar muito da sua voz. Então, é um ato de amor na vida de um espírito que tinha uma missão muito importante na oratória. E ele fala, nunca mais fiquei afônico. Ele fala assim, lógico, eu já fiquei com a voz ruim. Tem vezes que ele fala 8 horas por dia, dá um seminário de manhã, uma conferência à noite, já aconteceu. É lógico que a mente, a voz fica cansada, né? Mas nunca mais teve mais nada. Então, assim, coincidentemente ou não, eu caí nesse vídeo e eu falei, nossa, né? E, inclusive, tem várias mensagens de Sheila psicografadas, tanto pelo Chico quanto pelo Divaldo, né? Com um espírito muito amoroso, muito amoroso mesmo. Mas, mesmo as flores materializando, mesmo cortando um pedacinho de tecido, mesmo vendo com Cristo multiplicar pães, o fermento do fariseu é ir lá e falar assim, eu quero um sinal, vai cair, eu vou acreditar. E aí então nós vamos para a lição, que eu acabei empolgando aqui a história, mas vamos lá. O que o Emmanuel nos fala? No Espiritismo cristão, de quando em quando, de quando a quando aparecem aprendizes do Evangelho, se tiver muito diferente do texto aí, sumamente interessados em atender a certas solicitações. Veja só, no capítulo dos fenômenos físicos, a atender. Então ele está se referindo ao médium ou ao companheiro espírita que quer atender as solicitações, né? O Divaldo queria um sinal lá para levar, queria levar, e aí a Sheila, no caso, atende a solicitação dele. Mas quantas vezes as pessoas não chegaram para o Chico e queriam saber, confirmar se era o fulano, se era o ciclano? Ah, mas se ele fizer tal coisa, se ele fizer uma materialização, se ele falar tal coisa, aí eu vou acreditar, enfim. Né? Então, às vezes, e a gente? Às vezes a gente é solicitado
né? Não por fenômenos psíquicos ou mediúnicos, mas às vezes as pessoas querem falar assim, não sei se já aconteceu com vocês, mas você não é espírita? Então, tipo assim, você não tem o direito de ficar com raiva, você não tem o direito de ficar insatisfeito ou triste até. Você não é espírita? Então é o fermento fariseu testando, sinal, esse barulho acho que é do ar-condicionado, né? É o ar-condicionado. Ele vai sobreviver. Aí, então, é isso que o Emmanuel está falando. Buscam sinais tangíveis que possam ser tocados, incontestáveis, como Sober fez e assim por diante. Mas, na maioria das vezes, esse movimento de pedir, não passa de simples repetição do gesto dos fariseus antigos. Médiuns e companheiros outros, em grande número, não se precatam de que os pedidos de demonstrações do céu são formulados por tentação. Qual é o verdadeiro intuito de quem fala assim, no cinema você não é espírita, você não aguenta tudo? Qual que é o verdadeiro intuito? Ele está chamando de tentação, que é a maneira como aparece, né, na Bíblia. Então, esse é o fermento fariseu de que a gente tem que se precaver, como o próprio Cristo falou. Há ilações lógicas no assunto que cabe não desprezar, né? Ilações são raciocínios, né? São alguns. Então, por exemplo, uma pessoa pede uma mensagem de um espírito de Júpiter, né? Dá um exemplo aqui, quando faz. Não, vamos ver se realmente se pode ter mensagens, né? Aí, se tiver um sinal como esse, eu vou acreditar. Se o espírito permanece encarnado na Terra, como poderá fornecer sinais de Júpiter? Se as solicitações dessa natureza, endereçadas ao próprio Cristo, foram consideradas como gênero de tentação ao Mestre pelo Evangelho, com que direito poderão impô-las os discípulos novos aos seus amigos no discípulo? Se pedir essas coisas, esses sinais para o Cristo já chamou a atenção ao cuidado com isso. Imagine nós, na nossa condição, ficar pedindo para o Espírito comprovar, para ser assim, para ser assado, porque se for isso ou daquele jeito, aí eu acredito. Né? Esse é o cuidado que o Emmanuel está pedindo para a gente nessa lição. Ao contrário disso, os aprendizes fiéis devem estar preparados ao fornecimento de demonstrações da terra, não do céu. Como assim? É justo que o cristão não possa projetar uma tela mágica sobre as nuvens errantes, mas pode revelar como exerce o ministério da fraternidade no mundo. O que o Emmanuel vai nos dizer é que nós devemos nos preocupar com as nossas demonstrações, com os nossos sinais de fraternidade. Né? E caímos mais uma vez, como sempre, na velha receita do Evangelho: o amor ao próximo, o cuidado com o próximo, as demonstrações de carinho, de afeto, de cuidado, de amor, de compreensão, de perdão até, se formos feridos. Isso são sinais, esses são os reais sinais com os quais a gente deve se preocupar. É lógico, né? É lógico, mas por sermos materialistas ainda, temos dificuldade de achar valor nessas coisas que são tão espirituais, tão intangíveis. Né? Embora nós já entendemos que o amor do Cristo era tamanho, era uma demonstração de amor tão grande, que era capaz de materializar pão, que o amor de Sheila era tão grande e o senso de dever para auxiliar aquele companheiro na missão dele de orador era tão grande que esse amor, fazendo uso do instrumento de outro espírito também muito preparado, o próprio Chico,
permitiram um sinal, um grande fenômeno psíquico. Sim, um grande fenômeno, mas acima de tudo, uma prova de amor, uma prova de que a espiritualidade tem os seus planos, tem seus meios, tem o seu cuidado para com a gente. Mas a gente quer pedir o quê? Para o Espírito, para saber se o fulano é a reencarnação do ciclano, né? Vai pedir o Edelfaz, quer pedir o não sei o que, do jeitinho que a gente quer tocar o dedo na ferida. Se eu pôr o dedo e ver que é duro mesmo, aí eu acredito. Não. Então, o Emmanuel está falando nessa lição simplesmente isso: que os sinais que nós temos que nos preocupar em oferecer ao mundo são os sinais da fraternidade, do cuidado. Né? Nunca desdobrará a paisagem total onde se movimentam os seres invisíveis. Quer dizer, em outros campos vibratórios. Quer dizer, nunca será possível conhecer em detalhes tudo que a gente quer saber, os sinais do plano espiritual, do outro planeta, de Júpiter, não sei o que lá. E nem faz sentido. Né? E até eu estava vindo para cá quando eu tive um negócio e falei assim: nossa, será que aquela materialização da Sheila, né, tão palpável que foi, não foi semelhante ao que aconteceu na ressurreição do Cristo? Alguma coisa. E isso, aí as pessoas ficam discutindo se o corpo do Cristo na ressurreição era fluídico ou não, se era material ou não. Não importa. Primeiro que não dá para saber, porque não temos nenhuma evidência concreta de nada. Né? Temos informações de alguns espíritos, mas existem divisões até dentro do espiritismo por causa de brigas homéricas entre o setor A e B, porque um acha que é de um jeito, outro acha que é de outro. E o que é realmente importante? Que o Cristo, por amor a nós, fez a profecia acontecer, está conosco, ele quis deixar uma evidência clara de que o amor dele continuará conosco. Né? Isso a gente não percebe, a gente está preocupado em saber se o corpo dele era de matéria. Eu acho que ele deve ter acabado também. Muito bem, então não é possível ter essa paisagem completa, saber tudo do plano espiritual, mas está habilitado a prestar colaboração, o trabalhador espírita, mas estamos habilitados a prestar colaboração intensiva no esclarecimento dos homens do porvir. A gente pode estudar, a gente pode ensinar, a gente pode ajudar, e isso são sinais concretos que a gente pode produzir. E aí, para finalizar, ele vai falar assim: quem solicite sinais do céu pode ser ignorante ou portador de má fé, né? O fermento dos fariseus. Entretanto, os que tentem satisfazer as solicitações andam muito distraídos do que aprenderam com Cristo. Se te requisitam demonstrações estranhas, podes replicar com segurança, né, responder, que não estás designado à produção de maravilhas, e explicar a teu irmão que permaneces determinado a aprender com o mestre. Isso sim, a ciência da vida abundante, a fim de ofereceres à terra o teu sinal de amor e luz, firme na fé, por não sucumbires nas tentações. Então, nós não precisamos nos preocupar com o fenômeno psíquico, né? Seja ele uma incorporação, uma materialização, uma revelação, ou uma carta psicografada. Olha, o que é realmente importante e que faz as coisas incríveis que acham que acontecer é o amor. Não é isso? Enquanto nós somos chamados a demonstrar, a dar sinal de amor ao longo da vida, no acompanhamento dos entes queridos mais difíceis, não é? No perdão tão necessário e tão esquecido, no estar junto, no se importar, telefonar, mandar uma mensagem, se preocupar, entender, estar ao lado,
não julgando, nem também concordando, é simplesmente estar ao lado. Né? Então, são sinais simples de fraternidade. E é por muito amor que os sinais, vamos chamar assim, grandes, esses fenômenos, os milagres, acontecem. Então, essa é a mensagem de hoje. Muito simples, mas, como sempre, muito importante e verdadeira para a nossa visão. Isso. Depois desse convite que acabamos de receber, que possamos ser despertados para o que realmente importa, a profundidade das nossas atitudes, a busca de conhecimentos, mas a prática do amor. Jesus querido, nós te agradecemos. Fique conosco em todos os momentos da nossa vida, nos momentos de dificuldades, nos momentos de alegrias, e que sejamos portadores, exemplos para aqueles que estão ao nosso redor, e cada vez mais alcançando esta luz, esta prova do amor, da existência de Jesus em nossos corações. Que os benfeitores amorosos possam visitar os nossos lares, visitar também aonde houver a dor, os hospitais, os orfanatos, as cadeias, os locais em guerras. Jesus, teu amor, a tua misericórdia, apacentando essas ovelhas necessitadas, em dor, em conflitos, em doenças. A nossa gratidão, Jesus, continua